Olá pessoal, aqui é Marcelo Camargo falando de Grêmio e vamos falar de umas movimentações internas que o Grêmio tem feito para renovar com alguns atletas que estão com seu vínculo se encerrando agora no final de 2023. A gente sabe que por diversas entrevistas de Antônio Brum, vice de futebol, e Alberto Guerra, presidente do Grêmio, em várias entrevistas, eles falaram que as principais movimentações financeiras que o Grêmio deverá fazer para o ano de 2024 vai depender de como vai ser o desfecho do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro, se o Grêmio vai conseguir uma vaga direta na Copa Libertadores ou não. Enfim, o Grêmio está muito focado no Campeonato Brasileiro desse ano e sonha com o título, e se não der o título, uma vaga direta na Libertadores. E aí sim, com uma vaga direta, o Grêmio vai definir os aportes essenciais para a próxima temporada. Porém, alguns nomes aqui já são trabalhados internamente, e algumas renovações de alguns contratos que estão terminando. E o primeiro deles eu quero falar aqui é o de João Pedro, lateral direito, que chegou sem muito crédito, sem muita expectativa da direção gremista, ele que não vinha jogando há muito tempo, tomou conta da lateral direita, era para ele ser uma opção numa eventual ausência de Fábio, ele tomou conta da lateral direita e deve concorrer à bola de prata junto com o Marcos Rocha e o Samuel Xavier, deve concorrer à bola de prata. Ele defende muito bem, ataca muito bem e superou as expectativas. O seu staff já foi contactado pela direção gremista, que deve renovar sim o contrato com esse jogador, numa cláusula automática que tem no contrato dele e que já vai ser acionado então automaticamente, sem muita burocracia, sem grandes complicações, já tudo previsto contratualmente. Outro jogador que deve renovar com o Grêmio e vai renovar é o Luan. Ele que abriu mão de muito dinheiro lá no Corinthians para poder vir vestir a camisa do Grêmio novamente, por ser opção de jogador dentro da equipe do Grêmio mesmo, porque lá no Corinthians ele não vinha sendo utilizado, ele ficou aproximadamente 8 meses sem jogar. Então aqui ele conseguiu entrar em algumas partidas, tem se mostrado muito determinado, muito dedicado, ele que tem uma ótima relação com a direção gremista, então deve sim renovar o contrato com esse jogador, o Grêmio, mas claro, mais no final do ano, não agora, mas no final do ano o Grêmio vai sentar e vai conversar com ele e deve ser feita a renovação de contrato com o Luan. Outro jogador, o terceiro que eu quero falar e não menos importante, é o de Everton Galdino. Everton Galdino que vem num contrato de empréstimo com opção de compra da Tombense. O Grêmio deve fazer a compra desse jogador. É um pedido de Renato. O Renato está bancando esse jogador. Ele que divide opiniões pela torcida gremista, mas é um jogador muito versátil. Lembra o Tassiano e o Ramírez certa vez. E o Renato, ele acha que é fundamental o Grêmio ter dentro do elenco gremista um jogador que possa jogar em mais de uma posição, porque eventualmente pode suprir algumas faltas que devem acontecer, e ele pode ser assim fundamental na equipe gremista. Ele que vem aproveitando as oportunidades, muito dedicado taticamente, tem feito alguns gols, então a sua contratação deve ser feita, a sua compra pelo Grêmio. Gente, era mais ou menos isso que eu queria falar. João Pedro, Luan e Everton Galdino terão seus contratos renovados, cada um à sua maneira. Então, para saber mais notícias sobre o Grêmio, se inscreva no canal, deixe seu like, é muito importante, gente, se inscrever no canal, para o canal crescer e continuar indo adiante cada vez mais. Vamos juntos, é o Grêmio, dá-lhe Grêmio!